E aí, meus amigos, será que esse é o momento de ganhar dinheiro comprando fundos imobiliários ou ainda não está valendo a pena, será? Tá todo mundo vendendo fundo imobiliário, principalmente de tijolo agora, correndo ali para fundo de papel, até mesmo para renda fixa, Selic subindo muito, inflação também em alta. Vocês sabem que eu gosto de fundos imobiliários para composição de um portfólio ali e o momento atual me parece bem favorável. Alguns fundos imobiliários, principalmente de logística, podem estar oferecendo ali uma margem de segurança interessante para quem quiser investir, entende? Então já comenta aí o que você está fazendo, se você está comprando fundo imobiliário, se você está vendendo, se você está mantendo seus fundos imobiliários, mas não está comprando nada, está indo para renda fixa também, quais são os fundos que vocês estão de olho nesse momento. Comenta aí também de onde que vocês são, o que vocês estão fazendo, o que vocês fazem nesse momento aí. Eu sempre quis perguntar isso, sempre tive curiosidade. Então comenta pra gente se conhecer um pouquinho melhor que eu vou sortear o livro O Jeito Warren Buffett de Investir nos comentários, beleza? Que Nossa Senhora do Buy and Hold proteja e multiplique os nossos investimentos no longo prazo. Eu sou o Badu Vieira, especialista em investimentos, para mais um vídeo do Valor em Ação. Tamo junto. Se você se interessa por investimentos, ações, fundos imobiliários, bolsa de valores em geral, renda fixa também, deixa o like no vídeo aí se você curtir e considere a possibilidade de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para você ser avisado sempre que sair vídeo novo, deixando claro que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, beleza? A ideia aqui é compartilhar informação e conhecimento para que você consiga aprender um pouco mais a cada vídeo aqui do canal e tomar suas próprias decisões. Mas por que os fundos imobiliários estão em queda, tão baratos? Será que a gente não está diante, talvez, aí de uma janela de oportunidades, né, para comprar cota de fundo imobiliário por preços bem interessantes? Eu vou falar um pouquinho sobre o cenário atual dos fundos imobiliários, vamos ver a relação disso com a economia de modo geral. Eu vou compartilhar com vocês também alguns fundos imobiliários que eu tenho em carteira e devo aumentar a minha posição. Alguns que eu estou de olho também. O IFIX já caiu mais de 7% esse ano. A sigla para o índice de fundos imobiliários, ali, fundos de investimento imobiliário na Bolsa, né, representa o desempenho e a performance média dos principais fundos imobiliários que a gente tem listados, negociados na Bolsa brasileira. Então o IFIX ele mostra o retorno total dos fundos imobiliários, não apenas somente ali a variação dos preços das cotas, também considera a distribuição de proventos realizadas ao longo do período. Então, desde a máxima em 2019, o IFIX já acumula uma queda de mais de 18%, mas a gente precisa olhar para isso de uma forma mais crítica, né, para essa queda e principalmente para os ativos e para o mercado. Falando especificamente sobre essa queda recente no preço das cotas, até porque em 2019 os FIIs eles estavam muito esticados e eu já considerava uma correção que começou a acontecer até antes da pandemia, se você olhar. Depois disso a gente viu uma recuperação ao longo de 2020 e de fevereiro para cá o IFIX, né, volta a cair, está caindo até hoje. Só que essa queda dos últimos meses, na minha opinião, ela está mais relacionada com o comportamento da curva de juros ali, da taxa Selic e não com a situação real do setor imobiliário, dos fundos imobiliários. Outra coisa que a gente pode pensar num primeiro momento é o seguinte, né? O mercado de FIIs, ele tem relação com o PIB, sim, se a economia vai bem. O mercado, ele tende a ter um desempenho melhor, o contrário é verdadeiro também, se o país passar por uma recessão. É esperado, por exemplo, que a vacância possa aumentar. O Brasil está num momento difícil, a gente não sabe como que a economia vai se comportar em 2022, 2023. A gente pode ter recessão aqui, não só aqui, em outros países também. Não quero ficar fazendo previsão aqui, até porque não dá pra gente ficar prevendo, né? Mas é uma possibilidade, é um cenário sim, a gente precisa estar preparado. E é aí que entra os FIIs de logística, na minha opinião, como que meio que um porto seguro para um cenário mais pessimista. Como esse brasileiro cresceu mais de 70% em 2020, de acordo com um estudo divulgado pelo Cuponation, o Brasil aparece na 6ª posição de países analisados com a projeção muito boa para crescimento até o final de 2025. O Brasil está no caminho para se tornar um dos principais mercados do e-commerce aqui na América Latina e no mundo como um todo. E por conta dessa mudança nos hábitos dos consumidores, o mercado logístico tem crescido e deve, né, seguir crescendo. Até o terceiro trimestre ali, o mercado logístico entregou cerca de 1,2 milhão de metros quadrados, 527 só nesse trimestre. Em 2020, o total entregue foi de 1,46 milhão, ou seja, esse ano a gente deve passar disso. Só de galpões em construção no Brasil já são mais de 4 milhões de metros quadrados. E a taxa de vacância é muito boa. O volume de novos aluguéis no período tem superado o volume de novas entregas, né? E aí a vacância vem diminuindo. Então são aproximadamente 10,9% ali de áreas vagas no Brasil, indicada ali por um estudo da Buildings. Muitos dos fundos imobiliários parecem estar sendo negociados com valores menores que o custo de reposição. E o que isso quer dizer, Badu? Se a gente tem galpões sendo construídos e a galera vai precisar gastar para construir, e a gente teve um aumento de custos, né, da matéria-prima e da mão de obra, é natural,
né, que esses galpões sejam mais caros para serem construídos. E isso pode ser um bom indicativo de que alguns fundos imobiliários de logística estão descontados. Eu vou falar aqui, né, 4 ou 5 fundos imobiliários que eu gosto bastante, 2 de logística e outros de outros segmentos. O primeiro deles é o BTLG11. O fundo conseguiu crescer muito fazendo novas emissões para aumentar a sua participação no mercado. Várias emissões aí a gente já teve, ele é focado em operações no segmento de logística, obviamente. 92% da área bruta locável está no estado de São Paulo, um portfólio com galpões de ótima qualidade mesmo, né, e bem localizados. Em setembro, ele distribuiu mais ou menos 72 centavos por cota, em outubro, se eu não me engano. Isso dá um dividend yield de cerca de 8% ao ano. 64% da área bruta locável está num raio de 80 quilômetros de São Paulo, uma localização realmente muito boa. 93% também dessa área está em São Paulo, que é o centro industrial e imobiliário que a gente tem aqui no país, disparado. Tem uma carteira do fundo, conta com inquilinos de muita qualidade, Ambev, Coca-Cola, Natura, Mercado Livre, B2W, BRF. Eles receberam inclusive a premiação do Master Imobiliário 2021 na categoria profissional Turnaround. Ainda no mês passado, eles tiveram as devoluções ali de alguns módulos, né, alguns ativos. Atualmente a vacância se concentra exatamente nesses ativos, representa ali 1,4% da área bruta do fundo. Então, na minha opinião, o BTLG tem tudo para seguir se consolidando no mercado como um dos maiores e mais importantes fundos imobiliários do segmento de logística, né? O fato dele ter grande parte do portfólio em São Paulo já significa que é uma característica defensiva, e o próprio segmento de logística atualmente ele traz mais segurança, né, para o portfólio, na minha opinião, como eu falei para vocês. Pelo preço que ele está sendo negociado no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, ele deve pagar entre 8,5% e 9% de yield nos próximos 12 meses. É claro que tem mais a valorização no longo prazo dessas cotas, não é que nem um fundo de papel que paga já a inflação junto nos rendimentos ali. Outro fundo imobiliário de logística que eu acho interessante é o XPLG11, também deve pagar um yield interessante nos próximos 12 meses. A gestão do XPLG11, ela também vem se esforçando para aplicar recursos no desenvolvimento de galpões, né? Isso é positivo porque tende a aumentar o yield médio para o cotista no longo prazo, né? De certa forma é mais arriscado, mas se bem feito, bem planejado, aumenta o yield médio. Tá? É como se o cotista abrisse mão de um yield maior por um tempo para realização de obras, né? Ao invés de simplesmente comprar um imóvel pronto para já pôr para alugar, só que lá na frente ele tende a ser premiado com um yield maior, entendeu? Já falei disso aqui em outro vídeo passado sobre fundos imobiliários. Tá? É um fundo com uma vacância baixa, inadimplência controlada também, bem equilibrada. A vacância financeira fechou em 1,8% no último relatório. Vacância física, ela vem subindo, mas ainda não é considerada crítica, é aceitável, bem aceitável ainda. Gera uma renda regular. A gente percebe pela consistência de distribuição de proventos nos últimos meses, anos ali. Caiu um pouco por conta da pandemia, mas já vem se recuperando novamente. O fundo tem boa parte dos contratos vencendo já, né, um prazo não tão distante, né, que podem ser revisados. Isso deve acontecer ali, a gente deve ter revisões, isso pode afetar o dividendo distribuído pelo fundo, né, pode ser positivo para os rendimentos ou nem tanto. Lembrando que 45% dos contratos são atípicos, 62% são reajustados pelo IPCA. O fundo distribuiu 62 centavos por cota no último mês, e nos próximos meses ali a gente espera um dividend yield de 8 a 8,5% para esse fundo. Lembrando que isso aqui não é garantia, é só uma estimativa. Fundos imobiliários são ativos de renda variável, né? O indicador de preço sobre valor patrimonial hoje desse fundo é 0,9, ou seja, entre aspas, ele está com desconto, mas como eu disse, a gente não deve olhar só para isso em fundos imobiliários, principalmente, né, fundos de tijolo. Desde a máxima, o XPLG já acumula uma queda de quase 30%. Tem o VILG11, que é um fundo de logística que eu tenho em carteira também, que eu acho interessante, vem caindo, eu considero um bom ativo. Só esse ano ele já caiu aproximadamente 20%, se eu não me engano. Eu devo fazer um vídeo mais completo sobre ele aqui. Se você quiser um fundo imobiliário específico, também deixa aqui nos comentários. A migração de recursos que está ocorrendo nos últimos meses tem impactado a precificação dos fundos imobiliários, a gente sabe disso, mas os ativos imobiliários estão ali na maioria entregando um rendimento bem em linha para o cotista, performando da mesma forma ou até melhor do que meses atrás. Tá? Será que não é o momento, às vezes, de aumentar a exposição nesses ativos, pagando menos? Né? Diversos fundos imobiliários negociando com preço de mercado secundário abaixo do custo de reposição. Então, como eu disse, né, se o investidor fosse comprar esse imóvel ali direto, sem ser via fundo imobiliário, seria muito mais caro, né, mas pagaria um valor de metro quadrado, né, menor do que está pagando nas cotas proporcionalmente. Então, falando de fundo imobiliário como um todo aqui, não só de logística, eles foram impactados pela pandemia, sim. O processo de reabertura econômica, avanço da vacinação,
tem melhorado os fundamentos do mercado imobiliário, a gente está vendo isso ali, principalmente recentemente, né, nos setores de shopping, varejo, lajes corporativas. Esses setores eles foram muito impactados durante a pandemia, né, devem ir se recuperando, né, conforme a gente vai tendo a retomada. Então essa mudança de preço recente é causada mais por um fluxo, né, com muito investidor migrando para a renda fixa, por motivos que eu não considero os mais certos ali. VGIP11 é um FII de papel que eu gosto, está pagando bons dividendos agora, deve pagar na casa de 13% nos próximos 12 meses. É um fundo de papel que eu acho interessante, principalmente para quem já quer receber renda de imediato, a renda é interessante. VISC11 é um fundo de shopping que está sendo negociado com um baita desconto em relação ao patrimônio, PVP de 0,82, é claro que é arriscado, a economia não dá sinais de que vai crescer nos próximos 12 meses, nos próximos anos aqui no curto prazo, mas o desconto é grande, de repente é interessante para daqui a um ano começar a colher os frutos de pagar mais barato agora, tá? Eu não acredito, como eu falei, na recuperação de curtíssimo prazo, mas como eu disse, eu vejo como uma janela de oportunidade para ir fazendo, né, um bom pé de meia em fundos imobiliários por um preço bem interessante. É isso que eu vejo. Pelo menos seguir aportando ali regularmente, mantendo o percentual da carteira em fundos imobiliários para quem tem e para quem gosta. Se não gosta, não compra, né? Aquela história. Quando o preço cai, né, e o fundamento de longo prazo se mantém, a gente chama isso de match de oportunidades. Então, na minha opinião, existem sim boas perspectivas para os fundos imobiliários, especialmente nesse segmento que eu falei aqui para vocês de logística, em virtude ali das perspectivas de crescimento do comércio, varejo online, redução também de vacância, é um bom momento para investir em fundos imobiliários com margem de segurança bem mais interessante. Ah, Badu, mas vamos comprar qualquer fundo imobiliário e tudo de uma vez, qualquer preço? Para mim, essa não é a melhor estratégia para investir, tá? A taxa de juros deve seguir subindo, inflação também está pressionada, questões fiscais podem impactar os juros do nosso país, dólar está caro, juros subindo, como eu disse, o Fed recentemente anunciou ali o início da redução da compra de ativos, o Banco Central americano optou por reduzir ali em 15 bilhões, né, caiu de 120 para 105. A princípio, a política monetária lá segue a mesma, né, com a meta ali da taxa de juros de referência deles ali sendo mantida entre 0 e 0,25%, né, e o comunicado não sugere ainda que eles estejam discutindo elevar a taxa de juros. Mas, caso subam antes da hora por lá, antes do previsto, tende a subir aqui também para manter o capital estrangeiro, o câmbio controlado. Tudo é muito interligado, então mesmo que a gente esteja diante de uma janela de oportunidade, não dá para dizer em quanto tempo isso vai durar, perdão. Ao meu ver, o mais interessante é ir fazendo aportes pequenos ali ao longo, né, dos próximos meses e anos até. Quem sabe, né? Eu não colocaria tudo de uma vez. Eu penso assim porque lá na frente, quando a gente puder olhar um ciclo mais longo, daqui a 1, 2 ou até 3 anos, é bem provável que esse período que a gente está passando agora tenha realmente se mostrado como uma boa janela de oportunidades e nesse momento que o investidor precisa ter o mindset correto para seguir a jornada, né? Ficar bravinho porque a bolsa está de lado ou está caindo, isso não é a atitude de quem vai ter sucesso investindo no longo prazo em renda variável. Então, vender boas ações, fundos imobiliários, em um momento que, na minha opinião, né, é o oposto do que funcionaria, do que funciona no longo prazo, né? Comprar ativos descontados é sim uma coisa que funciona. E a melhor hora para a gente achar isso daí é justamente em períodos de crise. Essa é a hora, né, que a gente fica chateado por não ter mais condições de comprar ainda mais. Só que a gente precisa ser seletivo para escolher, ser paciente também para colher esses frutos aí e não vender esses ativos ali no desespero por conta de uma queda, né, que está acontecendo no curto prazo, sendo que eles têm qualidade, né, e potencial no longo prazo. Beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje, vou ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, que eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!